Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso curso de maturidade espiritual. Vamos ver sobre os princípios de revelação, onde Deus tem muito a nos ensinar, a nos dar conhecimento. Agora, é necessário que nós tenhamos a convicção que o conhecimento parte do Espírito Santo de Deus, amém? E como a nossa primeira disciplina vai falar sobre diferença entre espírito, alma e corpo, nós precisamos entender que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, amém? Embora muitos ainda tenham dúvida que acham que, na verdade, o homem ele é feito apenas de corpo e alma, porque ele entende que a alma e o espírito são a mesma coisa, mas é um engano, amém? Por isso a palavra de Deus em Hebreus 4:12 vai nos dizer assim: a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Amém? Então, se a palavra de Deus diz que a sua palavra ela tem o poder para penetrar em nós e dividir alma e espírito, é porque, na verdade, são duas coisas distintas, a alma e o espírito do homem. Amém? Precisamos também entender que o Senhor Deus, em 1 Tessalonicenses 5:23, nos diz assim, olha, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em todas as coisas, precisamos ser santificados por Deus, em todas as coisas. Ele diz assim, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, há uma preocupação, há uma necessidade nossa como servos do Senhor Jesus, entendermos que precisamos nos manter íntegro até a volta de Cristo. Amém? Mas o que é preciso que permaneça íntegro em nós? O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Por isso nós vamos ver no decorrer do nosso estudo que há necessidade de não só ter um espírito vivificado em Cristo, mas como também uma alma transformada para que o nosso corpo possa ser santificado. Amém, irmãos? Bendito é a palavra de Deus. Bem, perceber o próprio espírito. Então, como nós já identificamos que nós somos corpo, alma e espírito, precisamos entender que o nosso espírito, ele precisa ser exercitado. Por quê? Porque Deus é espírito. Amém, irmãos? Se Deus é espírito, a única forma de nos contatar com Deus é através do nosso espírito. Amém? Então, uma vez percebendo que nós temos um espírito e agora entendendo que quem tem o poder de se comunicar com Deus é espírito, porque espírito se relaciona com o espírito, matéria se relaciona com matéria, amém? Então, isso tem que ficar bem sintetizado em nós, para que nós não venhamos a errar e sermos levados ao pecado, até mesmo à morte eterna, amém? Por isso precisamos ter esse cuidado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Fisicamente, nós não podemos ouvir a Deus e nós não conseguimos olhar a Deus. Não tem como. Somente através do Espírito que nós conseguimos ouvir a Deus. Amém? Por isso, há necessidade de nós exercitarmos o nosso Espírito e ter entendimento que ele existe em nós. Amém? Vamos falar sobre o novo nascimento que ocorre inteiramente no Espírito. Para isso, nós precisamos ser arremetidos lá no Antigo Testamento, quando Adão pecou no paraíso. Amém? Quando Adão pecou no paraíso, a palavra de Deus vai dizer que Deus diz assim para Adão, Adão, o dia que tu comeres da árvore do entendimento, certamente morrerás. O dia em que comeres da árvore do conhecimento e do entendimento, certamente morrerás. Então, nós vimos que Adão, literalmente Adão não morreu. Adão permaneceu vivo, amém? Mas algo tinha que acontecer em Adão. Hoje nós conseguimos ter a percepção do que aconteceu com Adão. Foi que apenas o seu espírito foi morto. Aquela parte que se relacionava com Deus, ela deixou de existir. Então Deus não conseguia mais se relacionar com o homem. Amém? Então hoje nós entendemos que quando nós recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossa vida, porque assim nós entendemos o Evangelho de Cristo Jesus, nesse exato momento, esse Espírito,
ele é vivificado através de Cristo, amém? Então, por isso que nós, agora sendo homens espirituais, nós conseguimos nos relacionar com o nosso Deus, que é espiritual. Em outra forma, não tem como um homem normal, um homem natural, se relacionar com Deus. Nós vamos ver que muitos pegam as Escrituras para ter entendimento, mas não conseguem ter entendimento, porque a Bíblia ela é revelada espiritualmente. Então, o homem natural não consegue discerni-la. Amém? O conhecimento espiritual é adquirido no Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus quem relaciona com o nosso Espírito e nos traz o conhecimento. Amém? Aí entra agora a nossa alma e a nossa mente, que traz o quê? Traz um entendimento da palavra de Deus. Amém? Mas nós vamos ver que há uma diferença da alma do homem carnal e de um homem espiritual. Por isso que no início, quando a palavra de Deus nos diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, é porque é preciso que a nossa alma também seja transformada, seja santificada. E aí nós vamos entender que vai haver uma série de exercícios que é preciso que nós façamos para que nós consigamos nos relacionar e entender tudo aquilo que Deus tem trazido e tem falado em nossos corações. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. A adoração é feita no Espírito. Amém, irmãos? Então, Deus é Espírito e, portanto, ser adorado em Espírito. João 4:24. Então, não tem uma outra forma de nós adorarmos a Deus se não for através do Espírito, do nosso Espírito. É por isso que é importante que você entenda que essa adoração, para que ela aconteça, é necessário que ela aconteça no seu Espírito. Então, a importância de você ter essa certeza é quem vai fazer com que a sua vida seja edificada. Louvado seja o nome do Senhor. Não é uma questão de forma, mas sim uma questão de origem. Origem, porque espírito se relaciona com espírito e carne com carne. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Devemos orar sem cessar no Espírito. Aleluia. Aí vai falar que a nossa língua é um tipo de oração que é feita no nível do Espírito. A oração em línguas é um tipo de oração que é feita no nível de Espírito. Então, por quê? Porque no momento em que você começa a orar em Espírito, a sua mente ela vagueia, a sua mente não vai conseguir entender. Então, é um momento em que há uma comunhão completa entre o seu Espírito e o Espírito de Deus. Aleluias, louvado seja o nome. Algo que é muito importante também é nós entendermos que na oração em Espírito, nós podemos também estar trabalhando, podemos estar estudando, podemos estar fazendo qualquer tipo de atividade, mas orando no Espírito, que é algo interior, algo que não precisa usarmos a nossa mente, amém? Porque, teoricamente, a nossa mente se relaciona, às vezes, com o nosso falar, não é verdade? Mas orar em Espírito, ele tem essa diferença. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, que, na verdade, quando nós entendemos que nós somos semelhança, imagem e semelhança de Deus. Então, na verdade, nós somos um corpo e dentro desse corpo nós temos uma alma e temos um espírito. Amém? Então, por isso que é preciso que nós tenhamos a ciência também dessa informação, que, na verdade, nós somos imagem e semelhança, mas que dentro de nós há alma e há um espírito. Amém, irmão? Quando falamos em ser exortados a andar no Espírito, aí começa também algo que é muito grandioso e muito maravilhoso. Porque se nós somos Espírito e nós conseguimos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus, então, na verdade, nós recebemos a todo um instante uma direção, um caminho a seguir, pautado na vontade de Deus para conosco. Amém? Então, isso tem que tornar a nossa vida uma vida santificada, porque cada vez que você recebe a palavra de Deus,
você está sendo alimentado. E como você está sendo alimentado, então, durante a sua vida, durante o seu caminhar, essa exortação, ela entra dentro do seu ser e te dá uma direção, te dá uma chance de você servir a Deus com fidelidade no seu caminhar. Como também expressando, porque você como um todo, você tem que expressar Deus na sua vida, a sua conduta, o seu falar, o seu se relacionar com as pessoas, tudo isso precisa fazer com que as pessoas olhem você de uma outra forma, de um outro ângulo. Amém, irmãos? Então, quando você vive a palavra de Deus, então aí você está sendo exortado a andar no Espírito. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Servir a Deus no Espírito, ela cai de encontro a isso que nós falamos, porque se você entende que você é um ser espiritual e que você precisa servir a um Deus espiritual, então isso implica em você cada dia mais você exercitar o seu espírito, para que assim você possa servir a Deus atendendo à vontade de Deus. Amém? O que chama mais atenção nesse detalhe, irmão, é que, na verdade, nós temos uma alma, e uma alma que precisa ser transformada. Então, na verdade, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, a nossa alma ela vai tentar, em vários momentos, desviar o nosso caminho, desviar a forma como nós devemos servir a Deus. A nossa alma vai tentar nos exortar a servir a Deus do jeito que ela quer, agradando ao seu bem-estar. Mas não é assim que nós aprendemos. Nós aprendemos que andar no Espírito é andar sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Então, aí é que está uma grande diferença. E aí é que nós, como cristãos, precisamos ter muito cuidado com a forma como nós estamos servindo. Porque tem muita gente sendo enganada, irmãos. Tem muita gente dentro da igreja achando que está servindo a Deus, mas já continua servindo a sua alma. Eu estou falando de cristãos. Eu não estou falando de quem não conhece a Deus, não. Estou falando de pessoas que conhecem a Deus e que querem até fazer a vontade de Deus. Mas só que, na verdade, eles estão sendo levados a um engodo, a um engano. Achar que está servindo a Deus, mas estão servindo ao seu bel prazer, à sua alma, à sua necessidade. Amém? Então, por isso que vai implicar sempre em tomarmos decisões. Amém? Porque a nossa alma, através da nossa mente, ela vai tentar dar uma direção. Mas só que nós temos uma direção que é do Espírito. Então precisamos estar bem ligado, bem relacionado. Amém? E isso eu digo a vocês só através da oração, leitura da palavra. Amém? Ouvir a palavra de Deus, ir aos cultos, estar em comunhão com a sua igreja. Amém? Só assim você vai conseguir ser um crente em que vai realmente ouvir Deus e vai servi-lo, conforme a vontade de Deus e não conforme a sua vontade. Agora nós vamos falar sobre as funções do espírito, alma e corpo, já que nós entendemos que nós somos o ser triuno, corpo, alma e espírito. Agora nós vamos entender a função de cada um. Amém? Na função do espírito, dentro de funções do espírito, nós vamos entender que nós, os seres humanos, nós possuímos 3 funções básicas, Nosso espírito possui 3 funções básicas: intuição, consciência e comunhão. A intuição, diz assim a palavra de Deus: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Então, nós já vimos que o conhecimento, ele vem da parte de Deus, amém? E o entendimento vem da nossa alma, amém? Da nossa mente, tudo aquilo que ela tem se alimentado, Por isso que há a necessidade de nós nos alimentarmos da palavra de Deus, para que a nossa mente ela seja frutífera naquilo que Deus tem nos falado. Amém, irmãos? E nós vamos entender que a intuição é algo que independe de pessoas, de situações, de qualquer elemento externo. A intuição, ela vem de Deus. Amém? Ela vem de Deus, através do conhecimento, de uma forma revelada. Amém? Por isso, em Atos 20, do 22 ao 24, está escrito assim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Em Atos 20, do 22 ao 23, está escrito assim: Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Isso é o apóstolo Paulo, irmãos, em Atos dos Apóstolos. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo, conhecimento, tá, irmão? O Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Então, a gente começa a perceber a intuição através do Espírito Santo de Deus que estava dentro do apóstolo Paulo, falando com o seu espírito, dizendo que nessa jornada em que ele estava sendo deslocado, né, prisões e aleluias, prisões e sofrimentos estariam preparados para ele. Então, a gente já começa a perceber que algo já estava sendo revelado ao apóstolo Paulo. Agora, o apóstolo Paulo ele precisava agora da sua mente, uma mente transformada para que ele pudesse entender o que Deus estava falando com ele. E é interessante que tudo isso aconteceu quando ele chega em Jerusalém, todas essas coisas acontecem, mas só que já havia sido revelado. E isso chama a atenção que tem muita gente, às vezes, buscando revelações. Às vezes, tem um pastor falando de tal que está revelando. Aí as pessoas saem da sua igreja, abandonam o culto na sua igreja e vão em outras igrejas buscar revelação. Quando uma vez você entende que você tem um espírito, você se volta para fazer a vontade de Deus, você entende que precisa se relacionar com Deus, você entende que precisa exercitar o seu espírito, ter uma alma transformada, uma mente transformada através da palavra de Deus, aí você mesmo vai receber a revelação da parte do Altíssimo. Amém, irmão? Porque isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Agora, o que é interessante? O interessante é que você entendeu que você tem um espírito, entende que dentro do seu espírito contém o Espírito de Deus. Agora é necessário que a sua mente esteja preparada e apta para discernir, entender aquilo que o Espírito está falando. Eu me lembro que, em algumas vezes, na aula, eu comentei o seguinte: certa vez aconteceu comigo, eu fui levar o meu veículo para lavar, né? Aí, nessa trajetória, existe um caminho de volta para minha casa que era bem mais rápido, e tem um caminho que demorava um pouco mais. Aí, o Espírito falou comigo: olha, dobra aqui. Eu falei assim, mas por que dobra aqui? Dobra aqui vai ficar mais distante, dobra aqui. Eu, na verdade, eu estava sendo ainda aperfeiçoado ainda, sabe, irmãos? Aí eu falei assim, eu vou dobrar. Vou ouvir essa voz, porque para mim não me custa nada. Eu entrei. Amados, eu andei mais ou menos 300 metros. Daqui a pouco tinha dois homens conversando, dois jovens. E ali, eles estavam movimentando algo estranho. E aí o Espírito, vai lá. Olha só, irmão, vai lá. Eu falei, caramba, aí vai lá. Então eu fui. Aí quando fui lá, meus amados, tem uma palavra para vocês aqui da parte de Deus. Aí eu falei de Deus para eles. Um deles queria se suicidar porque a sua esposa havia sido morta. Ele estava com os dois filhos, estavam desesperados. E aí todos os dois começaram a chorar e ali se entregaram ao Senhor Deus. Até perguntaram onde ficava a igreja. Eu falei, olha, lá em Barra de São João ali, depois do sinal e tal. Então mas a gente percebe da forma como Deus fala e da forma como a nossa mente interpreta e obedece. Porque o interessante nisso é obedecer. Porque você vai ver que às vezes o seu espírito ele vai falar algo para você em que você às vezes vai achar um absurdo. Mas é preciso que você obedeça, porque ali Deus será edificado através da sua vida. Amém, irmão? E você vai sentir o poder de Deus na sua vida. Então, vai existir coisas que são naturais, que você, pô, que bom, que legal, eu vou. Mas vai existir coisas que serão absurdas, porque o Espírito de Deus vai falar através de você, né? Vai falar através de intuições, na verdade, isso vai alcançar o seu espírito e a sua mente, ela vai revelar isso aí, e isso vai ser muito grandioso. O conhecimento da intuição na Bíblia é chamada de revelação. Amém, irmãos? Revelação. Então, é preciso que nós tenhamos o entendimento que Deus, ele nos revela. Deus nos revela. Então, não saia da sua igreja para buscar revelação em outro lugar. Não saia, não faça isso. Às vezes tem pessoas que não estão nem comprometidas com Deus. Amém? Às vezes você vai ver revelação de coisas do passado, e coisas do passado você tem que ter discernimento que o inimigo de nossas almas, ele anda ao nosso derredor, nos cirandando, então ele sabe de muita coisa do nosso passado, ele até tem uma intuição futura,
mas não é como o nosso Deus. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos falar sobre consciência. Nós já estamos na página 17. A consciência é algo natural. A consciência, nós temos a consciência, amém? Nós temos consciência. Nossa consciência do que é certo e do que é errado. Isso nós fomos ensinados, né, a ter esse entendimento de que é certo e certo. Então a nossa consciência é bem avivada. Agora nós temos que entender que dentro de nós também está a nossa mente, né? Está o conhecimento que nós adquirimos. E esse conhecimento, às vezes, ele nos faz ponderar algumas situações. Amém? Aqui no nosso livro vai estar escrito mais ou menos assim, vai estar escrito assim, olha. Quando você para diante de um cinema, qual é a sua reflexão sobre um filme? Não é pornográfico, não é errado, não faz mal, então eu posso assistir. Esse tipo de ponderação não é da consciência, mas sim da mente. Então, amados irmãos, a mente pondera, a mente tenta convencer você. A sua consciência, a consciência vivificada em Cristo Jesus, ela tem somente duas posições, sim e não, pode ou não pode, está certo ou está errado. Amém? Então, e nós precisamos ser absolutos em cumprir a consciência que é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Cumprir a consciência. Quando você começar a perceber que há ponderação, aguarde, porque a consciência ela vai te dar um veredito final. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Quando comparamos o texto acima, vemos que a consciência está localizada no espírito humano. Testificar, confirmar, recusar, são funções da consciência. Amém? Paulo diz que em seu espírito ele julgou uma pessoa como sendo pecaminosa. Está em 1 Coríntios 5:3. Julgar significa condenar ou justificar. Essas são ações da consciência. É porque é o que é certo e o que é errado, pautado na palavra de Deus, pautado na vontade de Deus. Amém, irmãos? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Comunhão. Por fim, comunhão, que é também uma das funções do Espírito. A comunhão, ela só acontece, amados irmãos, através do Espírito. Espírito com Espírito. Carne com Espírito não há comunhão. Então, comunhão carne, comunhão com carne. Espírito, comunhão com Espírito. Amém? Diz assim em Lucas 1:47, o meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador. O meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. O que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 1 Coríntios 6:17. Amém? Aqueles que não conseguem perceber o seu próprio espírito, não conseguem também adorar a Deus em espírito. Por isso que eu estou sempre sendo fatídico em você ter a percepção que dentro de você há um espírito, e esse espírito foi vivificado no momento em que você aceitou Cristo Jesus. É esse espírito que foi vivificado em Cristo Jesus, é ele quem se relaciona com Deus, é ele quem tem comunhão com Deus através do Espírito Santo que está contido no seu espírito, no meu espírito. Amém? Que isso fique bem entendido. É no nosso espírito que nos unimos ao Senhor e mantemos comunhão com ele. Amém? Aleluias. Vamos falar agora sobre como exercitar o próprio espírito, amém? Como exercitar esse espírito que foi vivificado em nós, amém? Exercitar o espírito é necessário que nós tenhamos convicção de alguma coisa, né? De algo que é muito importante, nós já falamos, mas é bom repetir para que isso fique bem avivado na sua mente, amém? No seu coração, no seu profundo. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, a obra de Deus em nosso espírito ela já foi completa. Já deu início, já está tudo beleza, já temos o espírito vivificado. Amém, irmãos? É como se fosse uma lâmpada que você acende, pá, acendeu, está aceso, acabou. Assim é o nosso espírito. Pô, o nosso espírito foi aceso, não tem como mais ele se apagar. Amém? É mais ou menos, se assemelha como uma criança agora, tá, irmãos? Nós estamos falando em exercitar o nosso espírito. É como uma criança. Uma criança nasce, né? Ela nasce com a sua boquinha, perfeita, né? Mas ela fala? Não, ela não fala. Amém? Precisa o quê? Exercitar. Ela tem os pés, não tem os pés? Bonitinho, perfeito e tal. Mas ela anda? Não anda. Ela precisa exercitar.
a mesma coisa somos nós. Amém? Então, nós entendemos que somos corpo, alma e espírito. Amém? Nós vamos começar primeiro, então, pelo espírito. É preciso que nós exercitemos o nosso espírito. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos regenerados, o nosso espírito ele foi regenerado. Eu assemelho isso para trazer um entendimento legal sobre o fígado. O fígado, você pode fazer um transplante de fígado, ficou uma parte do seu fígado em você, essa parte ela vai se regenerar, ela vai tomar proporção, ela vai crescer. Amém, irmãos? Algo que também é interessante nós entendermos que o nosso espírito ele também está revestido com a nossa alma. E olha que a nossa alma ela é cheia de conhecimento, amém? Cheia de conhecimento. E o nosso espírito ele acabou de nascer. Ele está no processo de regeneração. Regeneração é crescimento. Para que ele precise crescer, é necessário que tenha espaço para que ele cresça. Amém, irmãos? Mas tem algo em nós que vai tentar dificultar o crescimento do nosso espírito, que é a nossa alma. Amém? É o nosso intelecto, é a nossa personalidade, é quem nós somos, é tudo que nós aprendemos que ficou armazenado na nossa mente. Então, tudo que nós aprendemos que está armazenado na nossa mente, através do conhecimento da palavra de Deus, é preciso que comece a haver alguma transformação em nós. E há necessidade que nós permitamos que essas transformações, que essas mudanças aconteçam. Mas para isso é preciso que a gente comece também a trabalhar na nossa alma. Amém, irmãos? Então, muito bem. Então, nosso espírito ele já está num processo de regeneração. Já entendemos que precisamos exercitar o nosso espírito. Amém? E agora vamos falar sobre o quebrantamento. Ele vai falar aqui no nosso livro que, assim como a medula está no interior dos nossos ossos. Para que nós alcancemos a nossa medula, é necessário que os ossos sejam quebrados. Aí vai encontrar a medula. Amém? A mesma forma é o nosso espírito. O nosso espírito está dentro, enclausurado dentro da nossa alma. E a nossa alma, como eu falei, ela está cheia de conhecimentos. Então, para que a gente alcance o nosso espírito, para que o nosso espírito seja alcançado, é necessário que quebremos a nossa alma. Amém, irmãos? Então, isso chama-se quebrantamento. Nós vamos entender também agora que um outro elemento que é usado para exercitar o nosso espírito é a palavra de Deus. Então, quebrantamento é porque nós precisamos entender que precisamos quebrar a nossa alma, porque a nossa alma é cheia de conhecimento. Agora vamos falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara, é essa que está na Bíblia, na palavra sagrada. É quando nós vamos ao culto, nós recebemos da parte de Deus a palavra de Deus. Amém? Isso nos edifica, isso nos deixa cheio, né? Cheio de entusiasmo, cheio de vida, preparado para os conflitos, amém? Para as situações que vão surgir. Agora, é interessante que agora, tendo conhecimento da palavra, o Senhor Deus, ele vai nos colocar em algumas circunstâncias para que a nossa alma seja quebrada, para que a nossa alma seja quebrantada. Amém? Então, nesse exato momento, e quais são as circunstâncias? Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua escola, um amigo que te persegue, no seu trabalho, o seu chefe que se persegue, um amigo de trabalho também que te persiga, dentro da sua casa, um conflito, um mau relacionamento com a sua esposa, ou com o seu filho, ou com o seu vizinho. Amém? Certa vez eu tive um conflito com o meu vizinho, gente, mas tem um bom tempo isso. Rapaz, ele queria que eu construísse a minha casa num lado oposto da casa dele. E aquilo ali, e eu preparando, ainda fazendo sapata, mas seu carro, por que você não faz sua casa do outro lado? Falei, rapaz, é por causa do sol, é que eu quero pegar o sol na parte da manhã de frente para ela, e à tarde nas costas da casa, então eu consigo ficar na sala que fica na frente, então por isso que eu quero botar a casa desse lado. Mas o indivíduo, ele começou, rapaz, terminou que esse cara me colocou na justiça, e quando ele me colocou na justiça, eu me indignei tanto, mas tanto. Olha, meu irmão, eu não deixei nem meu espírito falar, eu não deixei. Quando ele apareceu na minha frente, rapaz, que ele veio falar comigo, eu, sai de perto de mim, que eu não quero nem te ouvir, você me botou na justiça, mas eu queria que você colocasse, você não tem que querer, o terreno é meu, eu faço a minha casa onde eu quero fazer, mas eu poderia ter reagido de outra forma, então só o tempo, irmão, por isso que vai dizer que a transformação da nossa alma é um processo que vai durar a nossa vida inteira. Então, aí nós estamos falando de quebrantamento, de circunstâncias que nós somos colocados e que nós precisamos ouvir e aplicar a palavra de Deus. Porque quando você aplica a palavra de Deus nessas circunstâncias, você começa a quebrar quem? A sua alma.
essa que guarda mágoas, essa que guarda raiva, rancor, ódio, tristeza, angústia. Amém? Então precisamos entender essas coisas. Então, através da palavra de Deus, né? Quando Deus nos coloca em circunstâncias, então quando nós aplicamos a palavra de Deus, ao invés de aplicarmos o nosso querer, a nossa vontade, a nossa razão, aí nós começamos a entrar num processo de quebra da alma. Amém? Oração em línguas. Nós já falamos no início sobre orar em línguas, nós deixamos a nossa mente infrutífera. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer com que o nosso espírito se aproxime mais de Deus. Amém? E isso aqui também chama atenção, essa parte de oração em línguas, e deixar a alma infrutífera. Às vezes, num culto mesmo, às vezes você está... Nós precisamos entender que quando vamos à casa do Senhor, nós vamos prestar culto ao Senhor. Nós não vamos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas vamos prestar o nosso culto ao Senhor, um culto de gratidão, um culto de louvor, um culto de adoração, um culto em que nós falamos, nós glorificamos a Deus, aleluia, glórias a Deus. Mas às vezes na nossa frente tem alguém que às vezes está dando um glória a Deus tão forte, um aleluia tão forte, e está pulando, está saltitando, e às vezes nós permitimos que a nossa mente fique, olha, vigiando. Aí termina você não deixando a sua mente infrutífera. Então, aqui ele está falando sobre orar em línguas, porque aí é só o seu espírito falando com o Espírito de Deus. Mas existem algumas circunstâncias em que nós vagueamos junto com a nossa mente, olhando, observando e deixando de prestar o culto ao Senhor. Aí aquela é que você entra vazio e você sai vazio, porque você não se entregou em espírito a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, orar em línguas. E se alguém ainda não sabe como orar em línguas, peça a Deus. Entre num propósito com Deus, para que Deus possa derramar essa unção sobre a sua vida, para que você possa orar a Deus. Amém, irmãos? É legal, é gratificante, mas tudo que você quiser, peça a Deus. Peça de coração. Peça de dentro da sua alma, no mais profundo do seu ser, que é no seu espírito. Peça na parte mais profunda, com o entendimento que você quer, que Deus ele vai lhe dar. Amém? E rejeitando a passividade, nós estamos na página 19, e rejeitar a passividade. Então, tem muita gente que entra na igreja, né? Ele quer apenas receber. Ele não quer fazer nada, ele quer ficar ali no cantinho dele ali, e termina, ele não se levanta para dar uma glória a Deus, não bate uma palma, não glorifica. Então, ele fica numa forma bem passiva, aguardando que Deus venha falar com ele. Amados irmãos, nesse exato momento, quando você se encontra nesta forma, com essa posição, é onde o inimigo começa a te usar. Ele começa a falar no seu ouvido, através da sua mente, desviando a sua atenção. Amém, irmãos? Então, isso porque você está em uma situação de passividade. E Deus, ele opera em nossa parte ativa, com a nossa atividade. Amém, irmão? Então, quando você está num culto, você está glorificando, você está louvando, você está obedecendo uma direção do seu pastor ou do ministério de louvor, e que você se entrega, você está sendo ativo. E aí Deus começa a operar na minha vida e na sua vida. Deus não opera quando você está em situação passiva, ele só opera quando você está em uma situação ativa, amém? Porque aí você está cooperando com ele, amém? E é necessário que nós tenhamos essa convicção, irmãos. Temos a convicção. Deus tem a sua palavra, a palavra de Deus ela é exortada em nossas vidas, amém, irmão? Mas vai depender sempre de quê? De nós cooperarmos com Deus, de nós obedecermos, de nós ouvirmos, de nós praticarmos aquilo que Deus tem nos exortado. Depende de nós. Se nós não aplicarmos, se nós não exortarmos, meu irmão, ficamos no zero. Amém? Então é preciso cooperar. Então, sair da passividade, rejeitar a passividade é 10. Amém? Funções da alma. Aleluia, funções da alma. A alma, ela é a sede da nossa personalidade. Ela é o nosso eu. É onde estão nossas características, amém, irmãos? E isso é interessante, que essas características em nós, elas são os nossos ideais, os nossos pensamentos, o amor
e etc., estão em nossa alma. Amém? A palavra de Deus nos mostra clara e inequivocadamente, ou inequivocamente, que a alma humana é composta de 3 partes: mente, vontade e emoção. 3 partes são importantes da nossa alma. Amém? Então, nós vamos falar sobre a nossa mente. Amém? A mente, ela necessita de conhecimento. E nós entendemos hoje que o conhecimento ele vem de Deus. Amém? Nós adquirimos muito conhecimento através da nossa vida, através dos nossos pais, na sala de aula, amém? Com os amigos. Adquirimos muitos conhecimentos e a nossa mente, ela arquivou tudo isso, não é verdade? E agora nós vamos receber conhecimento da parte de Deus. Amém? Então, por isso, a mente, ela é uma função da alma. A mente é uma função da alma. Amém, irmãos? Então, guardemos bem isso. Aleluias. Temos também a vontade, que é uma outra função da alma. Amém? Buscar, recusar, escolher também é uma função da vontade. Todos esses 3 elementos, buscar, recusar e escolher, são funções da alma. E essas funções, elas vão nos ajudar a sermos crentes melhores. Amém? Recusando, escolhendo e buscando. Amém? Então, guarde bem esses 3 elementos que são importantes em nossa vida. Amém? Sem ela, o homem seria reduzido ao autômato. Se o homem não pudesse escolher, se o homem não pudesse recusar ou buscar, ele seria como se fosse uma máquina, um ser apático. Então, por isso que é importante esses 3 elementos em nossa alma. Amém? É a vontade do homem que também resolve entre pecar ou servir a Deus. É na nossa alma que está o nosso poder de escolhas. Amém? Então, por isso que a vontade é importante que nós saibamos a importância dela, porque ela poderá fazer com que nós façamos boas escolhas, né? Boas escolhas, e assim nós possamos morrer espiritualmente. Então, quando nós temos agora aqui a nossa vontade voltada para os princípios de Deus, glorificamos a Deus, né? Aí nós seremos só bênção na mão do Senhor. Emoções. Nessas emoções, elas são parte importante da nossa experiência. Elas dão cor à nossa vida. As emoções, elas são manifestas no amor, no ódio, alegria, tristeza, pesar, saudade, desejos, né? Isso são as nossas emoções. O interessante é que nós estamos aqui logo em seguida alguns textos, né, que vai falar sobre Davi, né, que faz com que nós venhamos a refletir a questão das emoções, que Davi passou por várias emoções e ele fala através desses textos que vocês podem ver logo em seguida. Amém? Vai dizer também o seguinte, que como vemos nas expressões acima, que depois vale a pena de vocês lerem, as expressões tal como menosprezo, aborrecimento, desprezo, são expressões de ódio. E todas elas procedem da alma, sentimento. A alma tem a função de ter emoções tais como ódio e também alegria, a angústia e o desejo. Então, precisamos estar monitorando muito bem esse sentimento da nossa alma, porque nós não podemos viver através de sentimentos. Não podemos, irmão, não podemos. Não podemos. Os sentimentos, eles são legais, porque eles nos tornam mais humanos, mas o homem, ele não pode viver uma vida expressada em sentimentos, raiva, ódio, menosprezo. É o que mais a gente vê no dia a dia. Tem muitas pessoas menosprezando o outro porque sofreu, às vezes, uma injúria, sofreu uma mágoa, aí fica menosprezando, fica odiando.
E nós vamos entender que tudo isso traz uma doença, isso começa a nos adoecer. Esses sentimentos, algumas dessas emoções, elas vão nos adoecer. Não é como alegria, não é como amor. Aí é legal, alegria, amor, se alegrar. Não é verdade? Tem outro exemplo aqui, deixa eu ver, saudade também, o desejo também é legal. Mas até a saudade também, ela pode ser ruim. Porque às vezes você perde um ente querido seu e às vezes que você muito amava, que você tinha uma aproximação muito grande, e de repente tudo isso está te deixando você apática, você triste, essa saudade, daqui a pouco você começa a entrar numa linha totalmente avessa à palavra de Deus, isso não é bom, isso não glorifica a Deus, amém? Tem pessoas que às vezes vai se drogar devido a excesso de saudade, de uma perda. Então, é por isso que o homem não pode viver através de emoções, não pode. Vamos falar agora sobre o perigo de viver uma vida cristã na alma. A palavra de Deus chama que quem anda segundo a alma de carnal. Carnal não é quem anda na prática do pecado, porque, amados irmãos, quem anda na prática do pecado é um iníquo. Iníquo, aquele que pratica iniquidade, aquele que já tem o hábito. Ele não cessa, ele não para de fazer, de pecar contra Deus. Ele negligencia Deus o tempo todo. Esse chama-se o iníquo. Então, pecar é apenas errar o alvo. Você errou o alvo, mas você busca o acerto. Amém, irmãos? Então, Deus chama um homem de carnal, não é aquele que peca. Quem anda na prática do pecado, possivelmente nem nasceu de novo. Aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. 1 João 3,9. O carnal é quem sinceramente tenta conhecer e fazer a vontade de Deus, mas exercitando a sua alma. Então, nós vimos ali que emoções, principalmente as emoções, então o carnal ele vai tentar sempre usar as suas emoções e a sua mente. Eu digo a sua mente, não é uma mente transformada na palavra de Deus, mas é uma mente transformada no seu bel prazer. Amém? Então, vamos falar sobre o emotivo. Uma pessoa mais emotiva usa as emoções como critério de vida espiritual. Então, elas usam as emoções. Aí nós falamos sobre saudade, nós falamos daquela pessoa que tem uma perda. Então, aquela perda, às vezes, vai fazer com que ela, crente, nós estamos falando de crente, ou ela vai se enveredar na bebida alcoólica, ou ela vai se enveredar nas drogas lícitas e ilícitas, ou ela vai ter uma vida amargurada e vai até adoecer. Vai entrar em depressão e etc. Não é verdade? Então, nós não podemos ser seres emotivos. Vai dizer assim, se sente calafrios e fortes emoções, consegue fazer a obra de Deus. Mas se essas emoções se esvaem, seu ânimo também se esvai. Então, tem pessoas que querem entrar na igreja, a pessoa é emotiva, né? Ela quer cultuar a Deus, ela quer sentir calafrio, ela quer sentir emoção, ela quer chorar. Se ela entra num culto, se ela não tem nenhum dessas emoções lhe alcançam, para ela aquilo ali não teve valor nenhum. Então, há um perigo as pessoas que querem viver uma vida cristã na emoção, na alma. Amém, irmãos? E o mental? O mental é o tipo de carnal que recusa a emotividade da alma, ele reconhece. Então, ele recusa a emotividade da alma, mas anda segundo o padrão da sua mente, do seu entendimento. Ele chega a criticar os emotivos como sendo os carnais, mas não percebe que andar segundo a mente também é da alma. Então, vai existir duas formas como nós falamos. Nós somos exortados a ter uma vida em espírito. Amém? Então, andar em espírito é como? Ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrado através da palavra de Deus, e aí nós vamos nos relacionar, nós vamos falar, nós vamos estar ali no meio em comunhão com os irmãos, tendo uma vida no espírito. Amém? Mas aqui nós estamos falando daquele agora que vive na alma, através do conhecimento da sua mente, a mente de tudo aquilo que ele aprendeu, daquilo que vai satisfazer o seu ego. Amém? Nós conhecemos pessoas, né, que vivem na mente, né, que tem o dia, ela é crente, mas você vai ver que as atitudes dela são carnais, porque ela utiliza o quê? O seu conhecimento. E vai dizer assim também, quem anda segundo a mente tende a ser extremamente crítico e natural na obra de Deus, não aceita o sobrenatural. Aí vê umas pessoas falando em língua, aí ele começa o quê? A fazer questionamento. Poxa, mas esse indivíduo, esse cara, ele sai da igreja, ele tem uma vida assim, assim, assado, e como é que está aqui falando em línguas? Esse é um ser carnal em que está usando a sua mente.
E nisso ele está deixando de fazer o que é mais importante, que é de cultuar Deus, porque a sua mente está ali, olha, está olhando tudo que está em volta, e ele está deixando de prestar o culto a Deus. Então, esse também é um crente carnal, é um crente que vive através da sua mente, sobre tudo aquilo que passa na sua mente. E tem um empolgado, é quem anda pela empolgação da vontade, é o crente oba-oba, sempre está empolgado para realizar alguma atividade. Entretanto, o fogo logo se apaga. Você conhece pessoa assim? Que chega, vamos fazer, vamos lá. Aí daqui a pouco o cara está num cantinho, tá, daqui a pouco vai até embora para casa. Esse é um crente empolgado. Não possui perseverança alguma. Esse crente chega mesmo a argumentar em nome de sua pretensa sinceridade. Se eu não estou com vontade, eu não preciso orar nem ler a Bíblia, pois afinal Deus não quer sacrifícios. Totalmente fora, né, do conceito de Deus, não é verdade? E o que Deus, porque Deus quer que você esteja em constante oração, em comunhão com Ele, amém, com os irmãos. Então a gente vê que não flui, não migra, mas só que existem crentes do oba-oba que são empolgados, que agem dessa forma. Então, precisamos reconhecer esses elementos em nós. Eu não estou falando reconhecer nos outros, não, tá, irmão? Nós estamos falando em nós, para que nós possamos ter uma vida cristã em espírito e não na alma. Então, se nós agimos assim dessa forma, opa, tome cuidado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nós vamos falar sobre a renovação, sobre a transformação da alma. Então, nós já falamos sobre o espírito, que o espírito precisa ser exercitado, amém? Agora, não adianta o espírito apenas ser exercitado se nós não buscarmos uma transformação da nossa alma, porque nós vimos que a nossa mente tem um poder muito grande, é na nossa mente que o conhecimento está na nossa mente, amém? Então, nós vimos que na nossa mente ela já armazenou tantas coisas e agora é preciso que essas coisas sejam, isso tudo que nós aprendemos agora, ele seja colocado agora diante da palavra de Deus e aqui agora comece a haver um filtro. Um filtro. Esse filtro é que vai se chamar de transformação da alma. É aquilo que nós aprendemos, muita coisa, nós vamos entender que nós víamos praticando tudo que não agradava a Deus. Eu me lembro que quando eu recebi o Senhor Jesus Cristo, um pastor falava, você é pecador. Você é pecador. Eu falei, mas como que eu sou pecador? Eu trabalho, sustento a minha família, pago as minhas contas, mas aí depois de um tempo, ouvindo a palavra de Deus, nós entendemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus por causa de Adão. Então a gente vê que é o conhecimento. A Bíblia vai dizer que por falta de conhecimento o povo tem perecido, o povo tem morrido, não é verdade? E assim, eu estava naquele estado. Aí, quando a gente recebe a palavra de Deus, aí começa uma transformação de mente, a metanoia, amém? E a mente, a nossa mente, ela está na nossa alma. Então, por isso nós estamos falando sobre transformação da alma. Então, o primeiro ponto vai falar que pela renovação da mente. A nossa mente é o lugar onde somos mais atacados. É nela que está contida toda a carga de informação por meio da qual discernimos. A nossa mente tem o poder de discernir, de entender. Mas nós falamos sobre tudo que o Espírito de Deus revela, o nosso espírito tem o poder de quê? De entender, de conhecer. Deus revela para o nosso espírito conhece e a nossa alma discerne. Amém? A mente é a primeira função da alma. Se mudarmos a mente, mudamos toda a nossa vida. Então, porque esse é o objetivo da palavra de Deus, é mudar a nossa alma, porque assim a nossa vida ela é mudada. Então, tanto eu quanto você precisamos ter guardar isso com grande veracidade, que precisamos durante toda a nossa vida mudar a nossa alma através do conhecimento da palavra de Deus. A única maneira de mudar a nossa mente é conformando-a com a palavra de Deus. Romanos 12:2 está assim, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente só pode ser renovada com algo novo. E o que é algo novo para nós, para os humanos naturais? Algo novo é a palavra de Deus, que é algo espiritual. Então, é através da palavra de Deus que a nossa mente é renovada. Amém? Pela contemplação do Senhor. A segunda maneira de termos a alma transformada é pelo contemplar do Senhor. Somos mudados de glória em glória quando contemplamos o Senhor
por meio de todo tipo de oração e comunhão. Então, quando nós buscamos o relacionamento com Deus através da oração, através da comunhão, acontece a Shekinah de Deus, acontece a presença de Deus na minha vida e na sua vida. E aí, meu irmão, através do conhecimento da palavra de Deus, através da prática da palavra de Deus, Deus vai vai aparecer em nós. As pessoas vão olhar para nós, Nós falamos que a nossa alma é o nosso eu, é a nossa personalidade. Então as pessoas vão olhar para nós e vão ver algo diferente. O que é esse algo diferente? É o Espírito Santo de Deus que está o quê? Está crescendo junto com o nosso espírito. Então nós seremos vistos como reflexo de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Amém, irmãos? Então precisamos entender que ter uma vida em contemplação do Senhor, isso é edificante para a nossa alma. Diz assim, olha, o meu espírito foi criado para conter Deus. Isso nós já entendemos que Deus, ele está contido no nosso espírito. A morada de Deus não é no nosso corpo, é no nosso espírito. E eu falei que a nossa alma também, ela está o quê ali? Ó? Ela enclausura o espírito. Então é preciso quebrarmos a nossa alma através do conhecimento da palavra de Deus. Aí nós, quando começamos agora a viver uma vida praticando a palavra de Deus, a nossa alma começa o quê? Começa a ser quebrada. E ela começa a ser quebrada e o espírito começa a crescer. Então esse é o nosso objetivo como crentes em Cristo Jesus. Amém? É ter uma alma transformada e um espírito cada vez mais avivado em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos finalizar essa nossa aula. Amém? Espero que aqueles que não ouviram, né, que estavam embarcados, que estavam em situações adversas, né, como o nosso amigo Fernando, ele teve uma complicação, então ele não pôde assistir a nossa aula. Temos um irmão também que estava embarcado com dificuldade, então pelo menos ele possa ter uma prévia. E tem um exercício, né, que eu coloquei, né, no nosso grupo do Zap, que é uma sketch. Essa sketch vai falar sobre uma mulher e um homem. Este homem representa Deus. Essa mulher é uma personagem cristã, é uma crente. Ela é uma crente no Senhor Jesus Cristo. E interessante que ela pede para o Senhor Jesus tomar a direção da sua vida, que é o quê? É sentar no banco e tomar as decisões. Mas nós vamos ver que ela é colocada em algumas circunstâncias em que ela quer tomar o banco, ela quer tomar a decisão, mas ela diz que quer que Jesus tome a decisão da vida dela. Então, eu gostaria que vocês, que ainda não fizeram o trabalho, já recebi 3 trabalhos. Tá legal, os trabalhos estão legal, estão indo bem. Então, há necessidade de que vocês, então, olhem para essa personagem e vocês identifiquem o que precisa acontecer na vida dela para que ela possa ser um crente que tenha uma maturidade espiritual. Que vocês apontem aquilo que ela está errando, aquilo que ela está pecando, aquilo que está impedindo que ela permita o seu crescimento espiritual. Então, que vocês cheguem ali, registre ali. No Zap as pessoas estão colocando umas 5, 6 linhas dentro do Zap, 5, 6, 7 linhas descrevendo mais ou menos ali. É importante, só quero que você entenda, pautado nisso que nós estamos estudando, o que está faltando nessa mulher para que ela tenha uma vida espiritual avivada. Amém? Um beijo no coração de vocês, eu vou estar orando agora. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por este dia, ó Deus, em que, ó Deus, está aqui tua palavra, o teu estudo sendo ministrado para os teus filhos, ó Deus, que eles possam estar crescendo, ó Deus, em espírito, ó Deus, que eles possam a cada dia ir quebrando a sua alma, ó Deus, para que o espírito que está nele possa crescer e o teu espírito tenha uma comunhão perfeita entre o espírito de Deus com o espírito do homem, da mulher, do jovem que está ouvindo essa palavra, Deus, e que assim, ó Deus, possa fazer a tua vontade, ó Deus, com perfeição, te servir em perfeição, te adorar em perfeição, caminhar em perfeição, te glorificando, ó Deus, através da sua alma, e que as pessoas, quando olharem esses homens, essas mulheres, esses jovens, ó Deus, eles possam ver que ali vai o teu espelho, ali vai a tua semelhança, Deus, e assim o Senhor possa ser exortado, possa ser glorificado, tanto nos céus como na terra, e assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. E até a próxima sexta-feira, na próxima aula. Amém? Um beijo no coração de todos. Aleluias.